Bom, já vamos começar, que daí a gente já vai falar sobre isso, aí vocês vão... Mas fala para mim, o que que vocês... Vocês estão vendo a minha tela? O que que vocês entendem como network? O que que vocês acham sobre isso? Me fala aí. Eu vejo como uma troca, experiências novas e um constante aprendizado de diversos assuntos, né? Segmentos, eu acho que é uma sequência aí de tudo isso. Eu vou falar assim, um pouco da experiência que eu tinha, assim, principalmente da minha vida CLT, né? Que é antes aí do empreendedorismo, onde eu tive que aprender um pouco, e eu tô aqui como aprendiz também ainda nesse movimento. Mas eu tinha essa sensação do network ser muito puxa-saquismo, sabe? Essa coisa de você ir conversar com o outro para se mostrar, para fazer, e eu tinha pouco entendimento, assim, dessa importância da rede. Eu achava, eu juro por Deus, assim, que é uma coisa que até aprendi, aprendi a me acalmar nesse sentido, de que eu tinha a sensação de que as pessoas faziam isso muito mais para se mostrar e aquelas que não trabalhavam direito, sabe? Assim, essa pessoa não trabalha muito bem, ela vai lá para puxar o saco do outro, para ficar fazendo, em vez de mostrar serviço. Eu tinha muito esse preconceito, principalmente na época de CLT. E aí, quando eu comecei a entrar no empreendedorismo, comecei assim, aí eu senti falta, na verdade, de ter pessoas mais próximas, aí eu senti uma solidão muito grande. E aí foi aí que eu comecei a entender que o networking, na verdade, assim, e ter essa rede, né, era muito mais essa questão de apoio, de rede, de contato, de negócio, do que realmente o que eu tinha, esses outros preconceitos que eu tinha da minha época elitista. Uhum. Eu, na verdade, antes eu nunca tinha ouvido falar em network. Para mim era eventos corporativos. Que o pessoal ia para oba-oba, ia para estreitar relacionamentos, fornecedor e cliente, e fazer outros contatos, mas na minha época não existia a palavra network, para mim, né, particularmente. 2013, quando eu resolvi lançar voo solo, me chamaram para um grupo de network, eu entrei, mais ou menos sem saber o que que era, e aí eu estou desde 2013 em grupos de network, eu entrei no Empodera desde 2019, e cada grupo tem o seu perfil, mas eu acho que é você que se faz dentro dos grupos, não depende mais de você do que dos outros, né? Por isso que eu coloquei aí, né? Praticar network é muito mais work do que net, porque depende muito mais de você. E às vezes eu vejo algumas frases do tipo, ninguém me chamou para café, ou tipo, ninguém me indica, ou que está lá às vezes no grupo de network só por indicação. Também, mas eu acho que a indicação, você que cava lá dentro. Tudo isso você é que tem que ir atrás, participar de eventos e fazer um monte de coisa, mas quando a gente fala até de participar, não é participar estando lá, é participar de corpo e alma, né? Interagindo com as pessoas, tal. E eu lembro que logo no começo eu fui chamado para participar de um almoço de negócios na Ciesp, né? E aí eu fui no almoço de negócios, perdidaça, né? Ali no meio daquele monte de gente, eu falei assim, cara, e agora, né? Aí eu fiquei ali no meu cantinho, né? Falei assim, não conheço ninguém, né? Vou fazer o quê aqui, né? Vou ficar aqui, né? Participar e ver o que acontece, né? E aí um dos membros lá do grupo que eu participo, que nós somos ali, começou a chegar e aí eu comecei a me juntar no pessoal, né? E ficou lá um grupinho de 3, né? E aí nós ficamos ali no canto, né,
do almoço, né? Aí até que um cara chegou e falou assim, gente, se vocês não rodarem, ninguém vai vir aqui falar com vocês. Vocês têm que rodar, se apresentar. Aí eu falei, nossa, rodar, se apresentar, como que a gente faz isso, né? E aí o pessoal, aí eu comecei a prestar atenção no pessoal, né? Falei assim, legal, né? Peguei meu cartãozinho, né? Fui lá nas rodadas, me apresentei e fui entregando o cartão, né? E aí começa, né? Esse é o primeiro passo, né? Que a gente chama, né? E por isso que eu falo de participar de eventos, não é só participar e estar lá de corpo presente, né? Você tem que se mostrar presente, né? O meu negócio é um negócio muito específico, muito diferente do que, sei lá, seguro, contabilidade, coisas que todo mundo precisa, às vezes, ou uma prestação de serviços de aconselhamento, de mentoria, de coaching, que é muito mais fácil você achar um grande número de empresários. Agora, se achar um empresário que queira entrar no mercado internacional, é muito mais difícil. E aí, o meu papel é instigar essas pessoas a olharem para o comércio exterior, não necessariamente importar ou exportar, né? É meio que eu falo assim para mim, é uma sementinha que eu estou plantando lá, que quando você pensar, eu falo que o mercado internacional é importante, mas quando você pensar, tem alguém para te ajudar. Então, é uma sementinha que você vai plantando, mas você tem que ir cultivando isso, né? Você tem que ir colocando água, você tem que ir regando ela sempre, para que um dia ela dê frutos. No meu caso, especificamente, é mais difícil, é mais desgastante, eu tenho que colocar muito mais adubo, mas as pessoas veem, tipo, você marcando presença lá. Então, eu participo muito de grupos de network, eu participo de eventos, eu participo, às vezes, eu faço muito network para os projetos sociais dos quais eu participo, porque também isso me ajuda em conexões, porque projetos sociais você não faz nada sozinho, você sempre tem que ter conexões. E o meu papel é fazer conexões, porque eu, em comércio exterior, eu não consigo ajudar nada, né? E aí, qual é a minha parte? É ajudar fazendo conexões, né? Então, eu gosto desses eventos para juntar pessoas, tal. E aí, essas pessoas, você acaba marcando presença. Aí, por exemplo, eu fui convidada a dar uma palestra de comércio exterior num grupo de Rotary. Então, e por aí vai, né? Então, e aí, o que eu tenho percebido, né? Que as meninas ficam um pouco perdidas sem saber o que é network. Network é muito mais do que indicação. A indicação é consequência, não é causa. Então, a gente vê essas pessoas falando aí do chega meio perdida, entrou num grupo esperando que alguém chame elas para fazer um café. Sabe, você tem que cavar suas oportunidades. E aí resolvi montar esse curso rapidinho, na verdade eu fiz meio que correndo aqui, para passar um pouquinho do que eu acho e para a gente poder debater um pouquinho sobre isso também, que eu acho que é legal a gente trocar essas experiências, até trocar, às vezes, dificuldades que vocês estejam tendo para que a gente possa orientar vocês de como fazer. É meio que um bate-papo mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Trouxe um pouco de estatísticas aqui, dados estatísticos. Esse é um cenário de 2021, ou seja, bem durante a pandemia. Esses são dados do Sebrae. 3,2 milhões de mulheres do Brasil são empreendedoras que representam 37% do total de empresários formais do país. Ou seja, o Sebrae só mede empresárias formais. A gente sabe muito bem que muitas delas são informais no início, só vão formalizar às vezes lá na frente, e muitas delas acabam nem formalizando. A gente deu até uma dos eventos de Mulheres da Prática, a gente falou sobre isso. 70% delas são autônomas, e 49% das empresárias são donas do lar, ou seja, elas são responsáveis por trazer dinheiro para dentro de casa. Então, esses são dados estatísticos, mas eu acho que se a gente for computar os não formais,
dá muito mais do que isso. Então, e antes a gente via aí tem muito rede de network, o que a gente vê é esse apoio para essas mulheres, homens, enfim, que estão fazendo a transição de carreira. Então, a gente vê muita gente que, acho que boa parte de nós aqui somos exemplos disso. Eu também vim do mundo, eu tinha numa empresa corporativa grande, 250 funcionários, e aí você tinha departamento para tudo, departamento comercial, departamento financeiro, operacional, era tudo bem organizadinho, você tira um fluxograma, aí de repente você vira, putz, tem que fazer tudo, né? Então, assim, eu sou muito boa na operação. E aí, de repente, eu me dei conta que eu tinha que fazer vendas, né? Porque não adiantava eu fazer operação, porque eu tinha que fazer vendas. Eu já fiz vendas no corporativo, mas eu fazia venda técnica, né? O vendedor é que ia lá bater na porta, abrir oportunidade, aí ele me chamava para ir junto para fazer venda. Era o que eu fazia, mas eu nunca tive que chegar e bater na porta e meter a cara. Então, foi uma coisa muito difícil, o network me ajudou bastante a me soltar um pouquinho mais. E aí eu falava assim, minha venda é venda técnica, né? Mas a venda técnica, ela traz muito mais resultados, né? Resultados até imediatos, né? Porque o cara confia no que você está falando, porque você está passando experiência, todo aquele know-how que você tem. E para mim foi um pouco difícil fazer tudo isso, né? Você olha para o lado, cara, antes eu tinha um sócio, né? A gente chegava, debatia, não, o que a gente vai fazer, que caminho que a gente vai tomar, vai abrir filial, não vai abrir, vai contratar, não vai contratar. Então eu tinha um grupo de gerentes do qual você podia debater qual era o melhor caminho. Hoje em dia, não, muitas de nós, você olha para o lado, não tem ninguém, né? Você olha para o outro, também não tem ninguém. E aí, né? Como é que você vai tomar a decisão, né? O que você vai achar? Qual que é o caminho que você vai colher? Aí eu viro para o meu marido, então, estava pensando em contratar mais uma pessoa para poder fazer isso, isso, isso. O que você acha, né? Ele é CLT, né? Aí ele vira, legal. Então, né, tipo, legal. Vou mudar de banco. O que você acha de mudar de banco? Você acha que vai agilizar mais os processos ou não? Aí ele, pode ser. Então, tipo assim, você fica sozinha lá, né? E aí o grupo de empresários, de network, ele é para isso também, né? Eu coloquei lá no grupo um dia que eu estava buscando banco, e aí o pessoal, gente, que banco vocês trabalham? Como é que vocês fazem essa rotina? Vocês usam algum CRM, vocês sabem? E aí o pessoal vai trocando experiência. Eu falo assim, gente, aí você vai conversando com as empresárias aí de recolocação, de recursos, de coaching, meu, como é que está o mercado? Como é que está isso, aquilo, né? E aí você vai, isso tudo são pinceladas de conhecimento que você vai juntando e vai te ajudando a tomar decisões. Não que as pessoas vão tomar decisões para você, mas tudo isso são insights. Independente de área, eu acho que são insights bem interessantes. E a gente, empresária, tem essa também, né? Não que os homens não tenham, eu acho que os homens também têm, mas eu acho que eles têm uma facilidade muito grande de faz o que o outro está fazendo, né? Mulher é muito mais calculista, né? Demora mais para tomar. Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu demoro mais para tomar uma iniciativa, para tomar uma decisão. E aí eu tenho que pesquisar, eu tenho que fuçar, eu tenho que conversar com as outras pessoas, eu tenho que debater isso, né? Então, por isso que as mulheres são muito mais assertivas em alguns caminhos que ela toma. E eu acho que por isso, mais um motivo para que as redes de network sejam importantes para nós também. Mas o que é network, né? Gente, network não é vender. Nós não vendemos num café, nós não vendemos numa reunião. Ele é uma ferramenta que vai te ajudar a vendas. Isso é uma coisa que, às vezes, eu pego uma das meninas falando assim, eu não vou fazer café com a fulana porque ela não tem potencial para comprar de mim. Ou do tipo assim, vai fazer um café e aí vende o seu produto para que aquela pessoa possa comprar. Não, você não precisa fazer, você não está fazendo venda para mim. É meio que assim, você está
apresentando o teu produto ou o teu serviço para que aquela pessoa possa se tornar uma vendedora sua. Porque senão você entra numa rede de network, você tem lá 50 empresárias, que é o nosso caso de Alphaville, mas você tem alguns grupos aí que são 10, 15, você vai fazer 15 vendas. E obviamente você não vai fazer 15 vendas, porque muitas delas não têm o potencial para comprar o teu produto. Ou porque já compram de outros, ou enfim. No meu caso, por exemplo, nenhuma das empoderadas já comprou o meu produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar conexões para que essas conexões pensem em alguma coisa para poder me indicar. Então, eu já fiz muito negócio com indicação e fiz negócio com marido de empoderadas que trabalham na área de comércio exterior, e aí você conversando com ela, fala assim, puxa, vou te apresentar meu marido, que ele trabalha com não sei o que lá. E aí você vai, faz esse serviço, fecha a parceria, né? Então, a rede de network é isso. Então, não faça café somente com aquelas pessoas que você acha que vão comprar o seu produto. Elas não vão comprar o seu produto. E não faça café achando que você tem a obrigação de comprar o produto daquela empoderada. Então, são duas coisas bem diferentes. Network não é venda. Você está lá para fazer ou expor o seu produto. E quando a gente fala vender, ou seja, você está conquistando ela para que ela possa te indicar o teu produto com qualidade. Mas hoje você tem um grupo aí de 15, você pode ter um grupo de 15 pessoas, 20 pessoas, mas com 500 oportunidades. Esse é o lance, no final das contas, né? Isso que você tem que pensar, é nas oportunidades que aquele grupo, que aquelas meninas vão poder gerar para você. Hoje em dia, você muda um pouquinho, né? Você não é mais... quando você se torna empresária, você tem que ficar o tempo todo pensando em divulgar o teu trabalho. O tempo todo. Seja ele num churrasco no final de semana com os parentes ou com amigos. Seja num grupo de evento social. Seja na missa, seja em qualquer lugar. Você tem que cavar essas oportunidades. E essas oportunidades estão lá. Só que elas não vão vir para você. Você é que tem que ir lá buscar. Imagina, será que alguém num grupo vai chegar num jantar e vai falar assim, puxa, você mexe com importação e exportação? Como que eles vão saber que eu mexo com importação e exportação, né? É muito difícil. Então, você tem que se apresentar. Você é o seu cartão de visitas, né? Aí, para que você possa chamar atenção, você precisa ser um especialista no seu segmento, né? Então, quando a gente vai fazer o nosso pitch, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, a gente tem que mostrar um diferencial, tem que ser o especialista. Então, dentro daquele segmento, eu tenho uma vantagem, eu diria uma desvantagem, porque ninguém compra meu produto, mas uma vantagem é que nos grupos de network é muito difícil você ter alguém que dê consultoria de comércio exterior. Então, eu sempre tenho que marcar presença para que aquelas pessoas lembrem de mim. Mas, assim, eu não tenho concorrência. É diferente, por exemplo, de contabilidade, por exemplo, da Aline. Tem vários, você vai no Rotary, então tem 500 mil contadores, né? Todos os grupos têm 1 ou 2 contadores lá. Então, qual que é a sua especialidade? É contabilidade, mas especialidade. Segmento é contabilidade, mas qual é a sua especialidade? Então, por exemplo, o meu é comércio exterior, mas a minha especialidade é pequenas e médias empresas. Então, existem corretoras de seguro, por exemplo, que têm uma especialidade X, saúde, outra é mais cargas, outra é mais... Tá, eu atendo tudo, mas, eu sou forte em quê? Você tem que marcar presença, você tem que cativar aquela pessoa para que a pessoa lembre de você. Se você fala que você faz, tipo, seguro, beleza, mais um que faz seguros, beleza. Quando que ele vai te contactar? Nunca, porque ele conhece um monte de gente de seguros. Então, eu acho que você tem que fazer alguma coisa que você mostre que você é especialista naquele segmento. Mostre o seu diferencial.
Network é conectar pessoas, aquilo que eu falei, né? Ou seja, você vai conectando, é a teia que a Aline sempre fala para a gente, né? Você constrói uma teia de relacionamento. Então, às vezes, eu posso conhecer uma pessoa naquele evento, aí depois eu mantive relacionamento com essa pessoa, e aí, de repente, pô, teve um cara lá que pegou e falou assim, meu primo está tendo problema num processo de amostra que ele recebeu. Você pode ajudar? Posso. Aí ele me conectou com o primo. E aí fui lá, entendi, ajudei ele como tinha que resolver, tal. Aí depois o primo dele me indicou para uma outra pessoa. E aí vai. Isso é construção de teia. Isso é conexão que a gente faz. De novo, não busque fazer conexões apenas com as pessoas que estão relacionadas ao seu segmento. Por quê? Por exemplo, esse cara que me indicou o primo dele, ele é de finanças. Ele presta serviço de consultoria de finanças. Nada a ver com o meu negócio, né? Se eu não tivesse feito a conexão com ele, ele não ia me indicar para o primo dele que trabalha com comércio exterior. E assim vai. E por outro lado, o primo dele, nessa dificuldade, fez essa conexão com ele de lembrar de pedir para ele uma indicação de uma pessoa que faz comércio exterior. Ou seja, é uma troca. Ele vai e vem. Ou seja, a partir do momento que as pessoas estão buscando alguém para marcar presença, mas eu também preciso fazer conexões para que, quando alguém me pergunte alguma coisa, eu vou ter alguém para ajudar. Então, eu já tive clientes que chegaram para mim e falaram assim, puxa, naquele grupo lá de mulheres que você participa, tem alguém do segmento tal? Por quê? Porque sabe que eu participo de um grupo de vários empresários, e aí ele pega e já me pergunta, mas por que ele fez isso? Porque uma vez, lá atrás, eu fiz uma indicação de um advogado para ele gostou bastante, está com ele até hoje. E aí, tudo que ele precisa, ele vem falar comigo. Por quê? Porque eu fiz uma indicação muito boa lá atrás. E aí, toda vez, ele vai me pedir indicação de uma pessoa. E isso é construção, é reflexo da construção de relacionamento que você tem. Então, essas conexões, ou seja, ele sempre vai lembrar de mim quando eu tiver alguma coisa, quando ele precisar de algum serviço, porque ele sabe que eu participo de grupos com boas referências. Agregar conhecimento, é isso, né? Se você não tem esse café, por exemplo, se eu não fosse fazer café com as meninas de iridologia, que a Sidneia, de joias, um monte de coisa, eu não crio esses conhecimentos para poder, num grupo de Rotary, por exemplo, falar de algum assunto que não seja o meu. Eu estou a par de todos os assuntos porque eu consigo conversar com as pessoas. E isso aumenta a segurança, né? Ou seja, ele fica mais rica essa conexão, né? Porque você consegue conversar e você consegue conversar sobre tudo, né? Praticamente, né? Uma outra coisa que eu acho que é legal, que eu lembrei agora, gerar conhecimento, né? Uma coisa que eu ouvi uma palestra uma vez sobre rapport. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá. Eu ouvi uma palestra sobre rapport. Eu não sei quem de vocês aqui conhece, sabe o que é rapport, mas é aquela primeira empatia com o teu cliente, né? Então, eu faço assim, sempre quando eu estou no cliente, eu estou lá na sala de espera, ou entro na sala de algum diretor, de alguma pessoa, aí eu vejo lá o quadro de fotos, eu vejo lá alguma coisa que eu possa me conectar com esse cara, enquanto eu estou me esperando lá. Aí, outro dia, eu vi uma coisa besta, assim, mas eu vi o cara com uma foto de pesca, que ele estava com peixe. Aí, quando ele chegou, tal, cumprimentei, tal, não sei o quê. Poxa, eu vi que você gosta de pescar, tenho vários amigos que eu não entendo nada de pesca. Mas eu falei assim, puxa, eu tenho amigos que vão pescar, eles pescam lá, acho que no sítio Maeda. Aí você começa, né, a conversar, ele falou assim, não, conheço, parará, parará. Eu falei assim, pô, quebrou o gelo. Aí, quando você entra no negócio profissional, corporativo, que você vai lá, você já entra mais leve. Os dois já estão mais leves. Você quebrou aquele gelo, aquela barreira, e aí você consegue desenvolver o que você quer, né? Você consegue atingir melhor o seu objetivo. Alguma coisa assim, né? Mas
Quem quiser falar mais sobre rapport aí, mas é isso que eu acho, e eu acho super legal. E quando você agrega vários tipos de conhecimento, ele dá essa oportunidade para você. Puxa, você tem filhos pequenos, estou vendo que você tem filhos pequenos, tal, né? Eu não tenho mais, meus filhos estão com 24, 27 anos, não tenho mais filho pequeno. Pô, mas eu conheço pessoas que têm filhos pequenos. Ah, conheço uma pessoa que trabalha com recreação, muito legal isso agora, né? Antigamente, na época dos meus filhos, não tinha isso, sabe? E aí vai criando, você vai quebrando o gelo a partir do momento que você tem, você agrega esses conhecimentos, né? E, gente, rede de network é dar para receber. Então, não adianta você ficar lá na rede e falar assim, puxa, ninguém me indica. Mas você começa a refletir, você já indicou alguém para alguma pessoa ou algum negócio? Seja ele parceria, que pode dar um resultado bom, ou indicação de um cliente mesmo. É engraçado que quando você recebe uma indicação, no seu interior você fica meio que assim, né? Puxa, a Aline me indicou uma pessoa. Eu gero aquela necessidade de eu ter que ajudar a Aline de alguma maneira. E aí eu começo a mentalizar, né? Assim, cara, gerou uma retribuição, que eu fico meio que numa obrigação de retribuir aquela pessoa. E assim vai. Então, você tem que dar para receber. Você tem que dar as indicações para receber as indicações. Dar um depoimento para você receber um depoimento. É sempre, qualquer rede de network funciona desse jeito. Então, se você não está tendo indicação, ou pelo menos se você teve lá no passado, mas agora você não está tendo mais, para um pouquinho e pensa. O que você estava fazendo antes que você não está fazendo agora? Ou se você não teve nenhuma indicação, começa a refletir. Por quem você já indicou para você ser retribuída? E começa, e aí de novo, é cavar oportunidades. É você que cava. O network, a rede, não vai fazer nada por você. Ela vai te oferecer o grupo, mas quem tira proveito do grupo, quem cava as oportunidades, é você que está lá. Então, não adianta ficar parado, ninguém vai te conhecer e aí não vai rolar nada. Tudo bem aí, gente? E aí, vamos lá. Como fazer o networking? Primeiro, participação de eventos. Quando a gente fala de novo, né? Vou ressaltar isso. Não adianta você estar lá só de corpo presente. Você precisa participar ativamente. Ou seja, conversa com as pessoas, faz perguntas, interaja, participe. As pessoas vão lembrar de você. Teve uma vez até que a Aline comentou que ela estava num evento online e que ela fez um comentário, né, Aline? Você fez um comentário ali no grupo dos comentários ali, né? E aí uma pessoa viu o comentário dela, achou legal e se conectou com ela, né? Então, são pequenas ações que vão te gerando oportunidade. De novo, cabe as Até, oportunidades. Márcia, para contribuir exatamente desse assunto, meninas, eu até cheguei a comentar com vocês, e é o que a Márcia falou. Eu estava numa live, inclusive é exatamente esse caso, eu estava numa live do Gustavo Cerbasi, e aí ele fala de investimentos, e eu fiz uma pergunta, imagina a live bombando, e eu fiz uma pergunta de fundo imobiliário. E, obviamente, que o Gustavo Cerbasi não ia responder a minha pergunta, no meio de tantas que estavam lá. Mas um cara me chamou depois, provavelmente pegou meu contato ali na hora, mas assim, terminou a live, ele me mandou um direct falando, olha, Aline, eu estava interagindo na live do Gustavo Cerbasi junto com você, vi que você fez a pergunta sobre fundo imobiliário, e, cara, eu trabalho com isso, e ele destrinchou para mim o conteúdo todinho, ele, olha, eu sou assessor da XP, e eu tava ali, puta, legal, e tá aqui tudo que você precisa saber. O cara me falou tudo que eu queria saber, ainda fiz perguntas, eu falei, olha, eu queria só saber, não é o meu momento ainda, mas vou te procurar. E eu fiquei com o contato, e aí, tipo, hoje eu sigo ele me segue, e é um cara que, sim, em algum momento que eu for fazer um investimento, eu vou procurá-lo, porque ele foi muito proativo. Então, é o que a Márcia está falando, é cavar mesmo. Esse cara cavou uma oportunidade, e foi muito legal. Então, Só e aí isso foi legal para os dois, né? Para a Aline, que obteve o conhecimento, e para o cara que gerou uma oportunidade. Então, os dois ganham nessas situações. Isso é que é importante, né? Então, gera as oportunidades, né? Então,
você está lá, fala um oi, fala boa noite, você está numa live. Então, converse com as pessoas, faça uma pergunta, sei lá, inventa, né? E aí use a sua imaginação para isso. E marcar presença é isso. Seja no online ou seja no pessoal. Eu gostaria só de acrescentar aqui, também, nessa questão de estar presente, meninas, fazer parte de um grupo ou de uma comunidade ou de uma ação social também abre portas no sentido de contatos. Eu que nem a Márcia é do Rotary. Então, quando ela chega, eu faço parte do Rotary, sempre tem alguém que é do Rotary. Ou sempre tem alguma mulher que faz parte de algum grupo de outras empresárias, né? Então, ele é gatilho para você quebrar gelo. Olha, eu faço parte de um grupo de mulheres lá, Empodera, e que legal, não tem o seu segmento, ou o que você faz é um quebra-gelo também. Às vezes você chegar num ambiente que você não está tão confortável, está meio tímida. Então, eu faço parte do Rotary, eu faço parte disso, eu sou lá da Associação Comercial de Sorocaba, que eu estou vendo que as meninas também têm meninas do interior. Então, assim, é legal fazer parte de grupos, porque isso ajuda você num quebra-gelo ali na hora que precisar apertar, né, Márcia? Eu já tive treinamento que eu dei em empresas que eu fui com o meu distintivo de Rotary. E aí tinha uma pessoa que era do Rotary daquela região. E aí ele veio conversar comigo. Puxa, você é rotariana, de que clube que você é? Aí a gente, pronto, rapport, quebrou o gelo. Então, é sempre bom você faz parte, quando você faz parte, faça parte mesmo, de corpo e alma. Não carregue apenas um distintivo, porque se ele não viesse conversar comigo, legal, que projetos que você tem? Putz, não sei. Eu só carrego o distintivo, né? Só faço parte, mas eu não conheço a instituição. Não adianta nada, né? Então, você faz parte do Empodera, legal. O que é o Empodera? O que ele é? Quais são as empresárias? Quais segmentos que tem dentro do grupo que você trabalha? E aí vai indo. Então, você tem que fazer parte mesmo. Ou seja, procurar se inteirar, procurar conhecer, procurar fazer conexões, né? Mas Márcia, eu sou tímida, como é que eu vou fazer? Você falou assim, tímida para empresária não existe. Você vai, de novo, cavar as oportunidades. O que a gente pode fazer? Algumas dicas que eu fazia no começo, né? Que eu ficava lá no canto, né? Que nesse almoço que eu fui aí, de novo, nesse almoço que eu fui na Ciesp, estava lá, participava de um grupo de network e fomos 3 pessoas desse grupo de network. Chegamos lá, ficamos nós 3 juntos ali no grupinho, né? Eu falei assim, puxa, e agora, né? Vamos ficar aqui, né? Aí chegou outro cara, né, falou para mim, falou assim, gente, vocês têm que se movimentar, vocês têm que se apresentar, e não sei o que lá. Aí nós estávamos em 3, né, falou assim, tá, o cara falou que a gente precisa se movimentar, como que a gente faz isso? E aí falou assim, putz, e aí, né, um vai ajudando o outro, né? Não, então, vamos fazer assim, ó, eu vi um cara lá distribuindo um cartão lá, vamos pegar o cartão e vamos se apresentar ali nos grupos, né? Aí a gente começou aí, né? Um foi dando força para o outro, né? Então a gente quebrou um pouco a timidez e a gente começa por aí. Você tem que começar. No começo é meio sem, puta, mas os caras estão conversando, como é que eu vou interromper lá? Como é que eu vou chegando assim, né? Não é falta de educação, isso, não sei o que, não sei o que lá. Você começa a pensar um monte de coisa, né? E aí você vai, chama uma amiga para ir com você, vai que vai. Aí quando chega uma hora que você começa a participar dos eventos, você chega de bicão mesmo, né? Vai entregando cartão, vai falando com as pessoas, né? Quando você já vê, que falta de educação o quê? Empresário, eu estou buscando o meu negócio, eu estou cavando as oportunidades, né? Então, é mais ou menos isso. Então, busque se aliar, vai num evento, chama uma amiga para ir com você. E aí vai vocês duas, mas não chama amiga para as duas ficarem no cantinho. Chama amiga para as duas, uma darem força para as outras para poder desenvolver esse relacionamento e desenvolver essas conexões, né? Gera interesse. Aí tá, né? Como que eu vou fazer gerar interesse? Trabalho com consultoria de comércio exterior. Uhum. Cara, não tem nada a ver com isso. Não conhece nada. Márcia, Oi. Eu estou cortando porque você está falando e eu tenho das experiências, Pode então eu tenho que falar, gente. Ninguém melhor que você, Aline, falar sobre network, né? Eu tenho que falar, não dá, não consigo. Meninas, mais acrescentando essa questão de eventos, o que eu faço, tá? Quando eu vou em eventos sozinha. Sempre tem alguém sozinho.
que alguém também tem essa dificuldade. Então, é uma oportunidade de você chegar em quem está sozinho, já com esse gatilho. Olha, eu tô vendo que você está sozinho, você faz o quê? Eu sou a Aline, trabalho com tal coisa, estou em tal região, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Puta, eu nunca te vi aqui, ou se é um evento mesmo único, pô, bacana, né? Então, eu vou nas pessoas quando eu estou sozinha. Quando eu também estou em duplinha, eu geralmente convido uma das meninas, às vezes eventos eu sempre vou chamando uma outra para ir comigo, né? Então, eu já uso o gatilho de estarmos juntas, vamos ali, vamos abordar aquela pessoa que está sozinha, ou aquelas duas pessoas, uma ali chega junto. Então, eu uso de força. E nos lugares que as pessoas já me conhecem, o que eu faço? Eu vou e já apresento quem está comigo. Olha, fulana de tal, trabalha com isso, não sei o quê. Então, eu já faço a ponte, né, da outra pessoa. Mas sempre tem gente sozinha em eventos com essa mesma dificuldade. Então, cola nas pessoas que são sozinhas. Então, que ela vai falar assim, meu, vieram falar comigo, você vai sentir o máximo, você vai quebrar um baita gelo lá também. Funciona, essa estratégia também funciona, Márcia. É verdade. Sempre tem assim, e você vê muito, eu na minha área, eu vejo muita gente sozinha quando a gente vai em eventos do governo, por exemplo. Eu vejo muito isso. Vai participar de uma palestra do ministro de não sei o quê. Aí vai lá, tem um monte de gente sozinha. Aí você vai lá e se junta com o pessoal. Isso é bem legal também. Vamos lá. Gerar interesse, ou seja, o que você vai fazer, falar, treine isso é treino. Tudo isso é treino, gente. Você acha que a Aline já nasceu assim, falando, chegando, tal, não sei o quê? Não, ela começou de alguma forma. E quando você faz o seu pitch, não sei fazer um pitch direito, é treino. Tem que fazer várias vezes, e aí você vai ver. Quando você vai ver, você tem que fazer pitches, às vezes, diferentes para cada grupo que você está. Por exemplo, um pitch é para gerar, às vezes, uma oportunidade de negócio para um cara que está querendo importar, mas por que ele vai contratar o seu serviço? Esse é um tipo de pitch. Você vai fazer um pitch para vender o seu negócio para um grupo de empresários que não tem nada a ver com o comércio exterior, é outro pitch. Não conhece nada de comércio exterior, é outro pitch. Você vai fazer E aí o pitch tem isso, né? O que você vai falar para gerar interesse daquele cara, né? Então, eu meio que sou assim, né? Quando eu estou em grupo, assim, eu fico ouvindo primeiro para sacar mais ou menos quem é o perfil dos caras que estão lá, e aí eu faço o meu pitch. Aí eu faço o meu, que tem que gerar o interesse. Assim, puxa, mas como que eles vão me marcar naquele negócio? Então, por exemplo, você tem um pitch, eu tenho um pitch, por exemplo, vários pitches, né, que eu falo quando eu vou falar sobre Infolabor. Quando eu vou falar sobre Rotary, eu tenho outra linha de pitch. E aí eu vou também falando algo que vai chamar o interesse daquela pessoa. Então, ou eu falo sobre projetos, ou eu falo sobre coisa, comércio exterior, ou eu falo sobre importação, ou eu falo de exportação, e aí depende muito do público que está lá. Mas eu tenho que falar algo que lembre que aquela pessoa me conheceu alguém de comércio exterior naquele evento. Então, isso é legal você preparar. Dar o primeiro passo, a gente já falou, né? Ou seja, vai, dá as caras mesmo e começa a interagir com as pessoas, vai buscar as pessoas e não fica esperando que no evento você fica lá e fica esperando uma Aline da vida chegar e vir falar com você. Não, você pode ficar o evento inteiro esperando e ninguém apareceu. Ou seja, vai atrás, cave as oportunidades. Aí vem o pitch de impacto e planejamento, né? Sempre quando eu vou num evento, eu me planejo. Eu vou num evento que é assim, 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 vai ter empresários do segmento A, B, C. Beleza, o que eu vou falar, o que eu tenho meu diferencial, etc. Eu vou num evento que vai ter só mulheres. É um outro tipo de apresentação, é um outro tipo de público. Você vai no evento social, outro tipo de público. Então, para cada um, eu acho que vale um planejamento. E aí, você se programar para aquilo também. Que tipo de evento que seria interessante para você fazer conexões? Eventos de empresários. Não, para mim, eventos da Receita Federal, por exemplo, que eu posso fazer parcerias.
Mas Márcia, vai estar todo mundo que é concorrente de você. Não tem problema, eu posso fazer concorrência. Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco a concorrência. Antigamente, eu acho que hoje não é mais como é antigamente, não sei se vocês concordam comigo, mas concorrência ainda eu vejo como oportunidades de parcerias. Você sempre tem um diferencial, sempre tem um algo a mais. E hoje em dia, mais do que nunca, você tem aquela necessidade de fazer parcerias, às vezes, para outras localidades, para entrar em outras localidades que você não está. Então, eu acho que está na hora da gente olhar a concorrência com outros olhos, olhar ela como oportunidade. Então, eu acho legal eu acho que cada um dentro do seu segmento, eu acho que vale aí uma reflexão, né, sobre o que é concorrência. E aí você analisa o evento, né? Nesse planejamento você vai identificar, né, qual que é o investimento e o que ela vai gerar de oportunidades para você, principalmente nos investimentos, nos eventos pagos, tal, né? Então, o que isso leva para você? Mesmo nos eventos gratuitos, né? Você tem que pensar que é o seu tempo que você está gastando para ir lá. Então, isso também tem o seu valor. Então, o que isso traz de oportunidades para você? Então, a gente falou aí num outro dia de treinamento, falou sobre gestão do tempo, né? Então, isso faz parte, planejamento e gestão de tempo, né? Ou seja, o tempo que eu vou gastar para ir naquele evento que não vai me trazer nada de retorno, nem de conexões, nem de nada. Eu assim, puta, eu vou num evento, sei lá, que não tem conexão com o meu negócio, não tem conexão com o meu propósito. Então, aí começa a medir isso. Não que você não deve ir nesses eventos, eu acho que de vez em quando sim, mas quando você começa a ir em muitos eventos que não geram negócio para você, fala assim, começa a repensar para ver se o tempo que você está gastando nesses eventos, ele está sendo favorável ou não. É aquele negócio, né? Quando a gente falou de gestão de tempo, a gente falou sobre o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial, né? Então, o que é importante, o que é urgente? Será que você não está deixando de fazer coisas coisas importantes e aí elas vão virar urgentes e assim vai. É o que eu falei, né? A partir do momento que você vira empresária, você não participa de eventos mais só para se divertir. Você tem que fazer com que essa diversão gere oportunidades. E outra, sonhe alto, não se subestime. Então, não vai achando que, putz, meu negócio, tem um monte de gente que faz meu negócio, puta, tem um monte de contador naquele lugar lá, num evento de contabilidade, tem um monte de contador lá, puta, quem sou eu para ser um contador? Não se subestime. Você tem o seu potencial, busca esse diferencial e vai para cima. Porque se você for com esse pensamento, não rola nada mesmo, né? Então, não se subestime, não se boicote, principalmente isso, que eu acho que é muito importante. Você achar, eu não vou por causa disso, isso. Vai e vai se destacar, você vai se surpreender com isso. Então, eu acho que a partir do momento que você dá aquele primeiro passo, né, e que você vai com garra, com vontade de cavar as oportunidades, essas oportunidades começam a sair. Se você vai com o pensamento negativo, cara, o que eu estou fazendo lá? Você não vai voltar nada mesmo, né? Aí estão as nossas colegas aí de ajuda, de coaching, que pode ajudar bem a gente nesse sentido. Tudo bem aí, gente? O que mais? Só acrescentando, meninas, essa questão, tenham com vocês também alguma meta para eventos, né? É importante porque eu vou sair para trazer um contato ou abordar uma pessoa, até o abordar uma pessoa é importante, né? Que tenha metas, né, para esses eventos, que é o planejamento que a Márcia explicou. Então, isso é importante. Outra coisa que eu gosto bastante quando é questão de evento, essa questão, né? Então, eu saio com um foco, um objetivo, então eu sempre vou. E eu, inicialmente, tinha aquele bloqueio de fazer, mas quem vai estar lá, né? Hoje eu já não tenho mais, e assim, é um processo, né? Que a gente vai melhorando, evoluindo, é um treino. Então, qual é a minha postura hoje? Não importa quem está lá, importa que eu quero ser vista, eu quero que as pessoas me conheçam.
né? Então, mas vai estar alguém que eu conheço ou não tem ninguém que eu conheço, não tem mais problema. Eu quero que as pessoas me conheçam. Então, você vira essa chavinha no seu mindset. Então, quem estará lá não é mais um problema. Ou se você vai sozinha, não é mais um problema. Você quer ser conhecida, né? Você quer que as pessoas conheçam o seu trabalho e conheçam você. Por isso que ter metas para esse tipo de evento é legal, porque você vai mais armada, psicologicamente falando, tá? Você vai mais armada, eu preciso fazer isso. Então, eu vou com um objetivo traçado, vou chegar lá, vou pegar um contato, vou fazer um bom relacionamento, vou fazer com que o maior número de pessoas possam conhecer o que eu faço. Então, isso é muito legal, né? Mas vai com essa cabeça. Eu quero que as pessoas me conheçam. Não importa quem vai estar lá. Tá? Boa, Márcia. Vamos lá. Algumas dicas de network, algumas até eu já falei durante os outros slides, mas uma das coisas que eu pergunto nos cafés para muitas, qual que é o seu diferencial? Aí as pessoas param, cara, não sei. Isso é super importante você saber, você conhecer o teu negócio e saber o seu diferencial. E cada uma de nós tem o seu diferencial. Basta você cavar isso. Vou dar o exemplo da Márcia Bressan. Eu conheço muito bem a MLA, o dono da MLA, ele é meu companheiro de Rotary, então eu conheço bem o serviço da MLA. E aí eu falei uma vez para a Marcinha aqui, falei assim, puxa, mas a Ellen, que é a menina que trabalha lá com elas, né, faz um trabalho muito bom de quando ela pega um cliente, ela fuça o cliente, o negócio do cliente, por exemplo, né? O meu negócio é super diferente. Eu trabalhava com registros de importação e exportação de serviços, né? Que é bem específico. A menina lá pesquisou o que era isso, pesquisou a legislação, ela estava quase dando aula para mim. Então, esse é um diferencial. Eles não fazem só marketing, eles estudam o negócio e as dores que você tem. Eles fuçam o que a sua concorrência está fazendo. Isso eu acho muito legal numa empresa, no segmento que eles estão. E cada um tem o seu diferencial. A Maria da Nutri, cara, nutricionista tem um monte. Todo grupo tem uma nutricionista. Mas qual que é o diferencial da Mari? A Mari traz esse sabor, como é que chama? Uma coisa que ela falou uma vez, que eu sempre lembro. Mindful eating. Mindful, isso. Para a nutrição, que eu acho super legal, né? Você sentir o sabor do que você está comendo, né? Apreciar a comida, não comer como eu como, na maioria das vezes. Tipo, você termina de almoçar, vai continuar trabalhando. O que você almoçou mesmo? Putz, não lembro o que eu almocei. Aí ela fez um post uma vez que eu achei muito legal do chá, né? Sentiu cheirar aquele chá, sentiu o gosto do chá. Cara, eu nunca tinha cheirado chá. Sabe? De sentir aquele aroma. É degustar. Isso é degustar. Esse é o diferencial dela. Eu gosto de seguir ela, os posts dela por causa disso. Então, cada um tem um diferencial. Tem algumas nutricionistas que são mais voltadas para esportes. Tem mais nutricionistas que são voltadas para a qualidade, aquele nutricional dos alimentos, tal. Então, tem vários tipos. Como que você se destaca nesse seu meio? E aí, você tem que buscar esse seu diferencial, para você chamar atenção e não ser mais do mesmo. Cada uma de nós, se a gente for fuçar, Márcia, eu não tenho nenhum diferencial. Tem. Procura que você acha. Você tem um diferencial. Que se destaca dos demais. E aí você tem que utilizar esse diferencial. Credibilidade. Você tem que dominar o assunto do qual você está falando. Então, eu sempre pesquiso, sempre estou de olho na minha área de comércio exterior, o que está inovando, o que foi feito, o que os outros países, soltou uma guerra não sei aonde, vai refletir aqui. Então, o meu negócio, eu tenho que ficar ativa em todos os negócios. E eu dando aula, vira e mexe, aparece um aluno lá, pô, Márcia, aí não sei o que lá, vi a notícia de não sei o que lá, o que a senhora acha disso, cara? Eu tenho que saber, né? Eu tenho que mostrar essa credibilidade, então eu tenho que estar de olho dentro do meu segmento em tudo o que acontece nele,
Porque, primeiro, eu preciso para o meu negócio, segundo, que eu preciso mostrar credibilidade. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu domino aquele assunto. Eu posso não entender detalhes. Eu odeio política, não entendo de política, mas eu sei o que reflete isso dentro da minha linguagem e eu vou conversar sobre isso. E assim vai. Então, esteja sempre... isso a maioria do pessoal já faz, mas você acaba não usando isso como benefício próprio, né? Então, isso te dá muito mais segurança de quando você vai participar de um evento, por exemplo, de quando você vai falar sobre alguma coisa. Eu, no começo, quando eu dava palestra, treinamento, eu treinava assim, puxa, mas e se ele me perguntar isso? Putz, e se ele me perguntar isso? Eu já ficava preocupada com as perguntas. E aí, depois que você faz uma, duas, você fala assim, cara, pode perguntar o que for. Você vai lá e... Por quê? Porque você está acompanhando, você já sobe no palco segura de si. Isso é muito importante. Primeira coisa que você vai dar uma palestra, você vai dar uma aula, você vai falar sobre o seu negócio, é você dominar o seu negócio. O resto, se falhar a internet, ou se não sei o que, não sei o que lá, isso daí já é segundo plano. Você tem que dominar o assunto. Então, sempre esteja falando isso. Case de sucesso. Sempre tem em mão case de sucesso. Eu acho super legal isso. Quando você vai falar de um cara que está pensando em fazer importação, puta, eu fiz um planejamento de um cara de importação e a gente conseguiu esses e esses benefícios, e hoje ele importa até hoje. Tá, sabe, esses cases são legais, você trazer e ter consigo sempre. E aí traga vários cases, porque você não sabe qual é o perfil da pessoa que vai estar lá, né? Então, esse case de sucesso é legal. De novo, né? Busque conexões, e aí dessas conexões identifique o pitch ideal para aquelas conexões, né? Quando a gente, uma coisa que a Aline colocou na última reunião que eu acho bem legal é fazer um pedido de indicação. Eu acho que quando a gente participa dessas nossas reuniões, é uma vez por mês só. Então, você tem que fazer valer a pena essa uma vez por mês. Então, seja mais assertivo e não seja muito amplo. Puxa, eu sou consultora de comércio exterior. Legal. Quem que é teu público? O que que você faz? Como que você ajuda? Então, de repente, colocar lá um case de sucesso que pode marcar para as meninas, para os outros componentes do grupo, seja ele em qual grupo que você participar. Fala assim, puxa, aconteceu. Tem gente que lá que fala assim, puxa, fiz um serviço muito legal para uma padaria, tá, não sei o que, não sei o que lá. Pô, se alguém tiver em padaria para me indicar, eu agradeço. Por quê? Porque quando você vai indicar uma padaria para o cara, você vai contar esse case que o cara fez, por exemplo. E aí vai. Então, eu acho que você foca muito no negócio. Quando você fala assim, eu quero pequenas e médias empresas. Uhum. Não, eu quero aquela empresa. Eu estou buscando aquele perfil de empresa. Eu busco uma empresa industrial no segmento de aço, por exemplo, que trabalhe com produtos de material importado. Porque o meu case que eu contei naquele dia foi um case de sucesso de uma matéria-prima de uma indústria, por exemplo. Então, aí você foca, você é muito mais assertivo. Quando aquela pessoa vai pensar em alguém para te indicar, ela vai pensar muito mais assertivamente. Porque, normalmente, isso acontece muito comigo, eu não sei se acontece com vocês, mas quando a pessoa está fazendo aqueles 5 minutos, ou aquele 10 minutos, ou até quando ela está fazendo o pitch de 1 minuto, você já está pensando, né? Puta, esse caso aqui acho que seria bom. Puta, tem uma amiga que acho que seria legal ela fazer isso, né? Então, e aí você vai pensando, e quando você é assertivo no seu pedido de indicação, você facilita a vida da outra pessoa para a pessoa poder pensar dentro da rede de relacionamentos dela, quem que ela pode estar indicando dentro daquele processo, né? Parcerias de negócio é a mesma coisa. Você pode não só pedir um cliente, mas como você pode pedir parcerias. No meu caso, eu costumo pedir mais parcerias, porque é mais difícil você ter uma indicação de uma empresa que esteja importando ou que queira começar a importar e exportar. Então, eu peço parcerias, associações de classe, aí você pode pedir parcerias de consultórios, de clínicas médicas, de lojas de roupa, de confecção, e aí vai, né? Então, eu acho legal você ir mais assertivo aí nos seus pedidos e nas suas buscas, né?
O que mais? Indique para ser indicado. É o tal do dar para receber. Se você não indicar, você não será indicado. E mesmo que você receba uma indicação, você dá uma indicação, eu costumo fazer isso. Eu dou a indicação, e aí, fulano, você falou com aquela pessoa, tal, não sei o quê? Puxa, falei, foi super legal, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu volto, publicamente, você vai lá e fala assim, puxa, indiquei uma pessoa para uma amiga minha, e ela gostou muito do trabalho dela, falei assim, puxa, é uma prova de reconhecimento. Eu gerei indiretamente uma obrigação com aquela pessoa. Ela ficou meio que em dívida comigo, né? Isso não é bem explícito, mas assim, a pessoa se sente nessa obrigação. E eu acho que muito legal é isso, né? Então, existem alguns pitches que eu já dei aqui o meu minuto, que eu falei de negócios de outra pessoa. Eu não falei do meu negócio, eu falei de negócios de outras pessoas, porque eu acho que isso valoriza bastante. Né? Que mais? Indique para ser indicado, recomende o serviço de profissionais do seu grupo de network, que é aquele negócio, né? Que eu fiz o meu 1 minuto, por exemplo, recomendando o serviço que eu já tinha contratado de uma outra colega minha do grupo. Eu fui lá e agradeci. Isso mostra que você está comprometida com o grupo, você está comprometida com aquela pessoa. Então, isso com certeza gera os frutos depois. Aí, algumas diquinhas de empodera, né? Faça cafés com membros do seu grupo. Faça muitos cafés. Quanto mais cafés você fizer, melhor é o seu resultado. As pessoas vão lembrar de você. Depois que você fizer café com os membros do seu grupo, visite os outros grupos. Nós temos hoje quase 200, né, Aline? Oportunidades de cavar negócios. É assim que vocês têm que ver, oportunidades de cavar o seu negócio. Então, isso é muito importante. E aí, você só vai cavar fazendo cafés, mostrando o teu serviço, mostrando o seu potencial, para que essas pessoas vão indicar outras pessoas. E aí, você tem que estar sempre presente, né? Ou seja, fez café com todo mundo? Faz de novo. Tem muita gente aqui que criou produto novo, ou diferenciou, ou fez alguma coisa diferente. Ou você mesmo criou algum produto novo que agora você quer apresentar para as pessoas. Então, faça cafés, não está limitado a um café só por pessoa. Dificilmente acho que alguém já fez cafés com as 200 empresárias aqui do grupo. E, de novo, não deixe de fazer café com aquelas pessoas que não têm sinergia com o teu negócio. As oportunidades estão, eu sou prova disso, que as oportunidades estão na rede de relacionamentos que essa pessoa pode proporcionar. E, de novo, desmistifique a concorrência. Eu acho que concorrência, você não está lá, não pode enxergar aquela pessoa como concorrente sua. São trocas de figurinhas que você pode ajudar o negócio dela e ela pode dar insights para ajudar o teu negócio. Puxa, como é que vocês estão fazendo? Hoje é muito comum, eu vejo muito, grupos de network de um segmento específico. O meu, por exemplo, no comércio exterior, participo de vários grupos de comércio exterior. Muitos ali são consultores. Mas se eu interajo bastante também nesses grupos, que aí a gente vai falar sobre interagir nos grupos de WhatsApp. Uma pessoa me pediu uma indicação, puxa, você sabe qual é a agente de carga que está fazendo a rota XPTO? Se eu sei, eu vou lá e coloco. Então, eu não deixo de participar desses grupos. Por quê? Quando eu preciso de alguma coisa, eu recorro a esses grupos. Gente, estou precisando de uma indicação de uma transportadora ABC. Aí eu boto lá no grupo e eu recebo vários feedbacks. As pessoas dão retorno porque eu estou interagindo ali no grupo com frequência, né? Então, publicação nova, você acha que eu vou saber decor todas as publicações? Não, são esses grupos, acompanhando as notícias desses grupos, é que eu fico de olho em tudo que acontece. Então, esses grupos aí, no meu negócio, é excelente. Eu acredito que negócio de cada uma de vocês devem ter também esses grupos que vocês trocam figurinhas. Isto já é desmistificar a concorrência. Quando você vai ver, Marcia, queria acrescentar essa questão do desmistificar a concorrência, meninas falando de um case. Até que foi a Márcia junto, né? Entrou uma contabilidade no grupo do Tatuapé. E aí eu marquei para fazer um café com ela, e ela era do ramo de e-commerce.
Eu não faço contabilidade para e-commerce, e essa contabilidade era especializada em e-commerce. E aí, no café com ela falou assim, olha, Aline, os clientes que chegam para mim por indicação que não são e-commerce, eu vou te passar. E eu falei, e os que chegar para mim de e-commerce, eu vou te passar, porque eu não atendo e ela também não atendia. E aí, no café lá, ela pegou e falou assim, menina, mas a gente passa... Aqui no escritório, eu tenho uma dificuldade, porque a maioria dos meus clientes, ou eles importam, ou eles exportam, porque o e-commerce é muito forte de importação, né? E ela eu tenho muita dificuldade, porque a gente no setor de contabilidade não entende, não é o nosso mercado, né? O desembaraço, essa questão de organizar a empresa para Ciscoserve, toda essa coisa toda que a Márcia cuida. E eu falei para ela, putz, tem uma empresária aqui do grupo de Alphaville e que ela só faz isso, ela é muito boa, eu vou te passar o contato dela, porque você estreita relacionamento com ela. Pô, fechou. Então, eu fiz um café com uma contabilidade. Até então, na hora do café que eu descobri que ela não tinha nada a ver com o que eu fazia, era contabilidade também, mas para segmentos totalmente diferentes, né? E que a gente fez uma troca super legal e eu consegui indicar a Márcia. E a Márcia vai contar quando chegou na parte dela. Então, o cara fechou, ele me indicou um cliente dele, nós fizemos uma reunião online com o cliente dele, que tinha uma loja de e-commerce e estava tendo dificuldade para regularizar seus produtos de importação. Ele me indicou para um outro cara, também de e-commerce, que também estava tendo o mesmo problema. Esse cara colocou o depoimento dele, os meus contatos, num grupo de WhatsApp só de e-commerce, e aí surgiu um outro cara que me procurou para ajudar ele também nesse processo. Então, e aí vira e mexe surge, porque como está no grupo lá de e-commerce, acaba surgindo aí algumas pessoas. Ou seja, ele me colocou dentro de um grupo, colocou a referência, a experiência dele, tudo entre lá. Ou seja, por isso que eu falo, né? Não tem nada a ver, às vezes, você fazer esse contato com a concorrência. Muito pelo contrário. Você pode, se a Aline não tivesse feito, achado que esse escritório de contabilidade poderia ser um concorrente dela e que não ia dar lucro, ela não ia firmar essa parceria. Então, é muito... Às vezes a gente vê, por exemplo... com a personal organizers, tem vários personal organizers, e é um tipo de serviço que você tem que fazer em loco, pessoalmente. E às vezes você pode estar lá, que é o caso da Rô, por exemplo, com a agenda cheia, a menina vai fazer a mudança e a menina fica em Sorocaba. Puxa, vou fazer um café com a menina de Sorocaba, sempre que surgir alguma coisa eu não puder atender, ela faz lá. E sempre quando surgir alguma coisa em Alphaville, que ela não puder atender, ela passa. E aí, você só consegue fazer boas indicações quando você faz o café, quando você conhece o negócio da outra pessoa, que aí você vai firmar as parcerias. Porque você não pode chegar... É muito ruim quando você chega, puxa, eu precisava do seu serviço. Puta, não tenho agenda para isso. Tem alguém para indicar? Não, não tenho. Tipo assim, cara, se vira. É ruim isso para o cliente, porque ele não vai lembrar de você depois. Se você tiver um grupo de parceiros que possa estar atendendo, às vezes até com um bom nível de qualidade, obviamente, você tem essas condições de fazer uma boa indicação. E aí, você pensa que você está perdendo? Não, mas você levou crédito com essa pessoa com quem você fez a indicação. Na verdade, você levou 2 créditos, né? Com quem você indicou e quem foi indicado também. Te levou você carregou esse conhecimento aí com as pessoas, né? Então, é sempre legal aí. Então, vamos desmistificar um pouquinho a concorrência e vamos abraçar elas, porque elas têm bons frutos aí que elas podem te trazer. Que mais? Café com os membros de outros grupos também. Complete seus dados no portal. Gente, eu uso muito o portal. Todo café que eu marco, antes de fazer o café, os 5 minutinhos antes ali, eu entro no portal e vejo o histórico todo da pessoa. Da onde ela vem, eu pesquiso isso lá. E aí você tem um café muito mais prazeroso, muito mais rico, com muito mais conteúdo. Eu vejo lá algumas pessoas que às vezes pode criar alguma afinidade com você, aí você troca um pouquinho mais de experiência. Então eu gosto dessa prévia, né? Que é o que eu falo sempre em planejamento, né? Então eu coloco lá e vejo. E às vezes muita gente pega, às vezes coloca no grupo, pô, quem que é a menina que tem aluguel de sala, não sei o que, não sei o que lá. Pô, só buscar lá. Só que se você não preencheu, não vai achar você. Então, preencha lá
que eu, por exemplo, acho que muitas das nossas colegas, outro dia eu estava até ensinando outras pessoas a usar o portal, porque é muita gente. E se você não achar no seu grupo, nos outros grupos certamente vai ter. Ou vai ter alguém com serviços correlatos que você pode indicar. Então, mas a gente só vai poder fazer isso se os seus dados estiverem todos ali no portal. Se não tiver os dados do portal, o sistema não acha nenhuma informação sua. São as benditas das palavras-chave, né? Informe fechamentos de negócio. Eu acho que informar fechamento de negócios não é só importante para o Grupo Empodera, mas para você mesma. Para você balizar qual está sendo o seu rendimento dentro do grupo. Ou seja, o que ele está te trazendo, você está dando e está trazendo de benefícios também. Então, eu acho que esse é um balizador importante para você analisar a sua performance dentro do grupo. Então, como é que está indo os seus fechamentos? Caiu, melhorou, piorou? E aí ele é um balizador que você pode ir acompanhando isso. Então, não pense que ele é só para o Empodera, não. Eu acho que para nós ele é muito importante também. Interaja nos grupos de WhatsApp, que é o que eu comentei, né? Pedidos de indicação, vai, volta. Cada grupo que eu percebi, ele tem uma característica, né, dos grupos de WhatsApp, né? Cada grupo tem um perfil que é mais de você mostrar o seu negócio, tem outro que é mais de indicação nas redes sociais, cada grupo tem o seu perfil. De novo, quem vai construir este perfil no grupo são os membros do grupo. Então, eu acho que o grupo devia ser mais assim, assim, assim nos grupos de WhatsApp. Beleza, bota lá. Bota lá e instiga as pessoas a comentarem sobre aquilo. De novo, você é que tem que ir atrás. Você é que tem que cavar. Não adianta você esperar que a Aline, que a Fátima vai fazer alguma coisa para vocês. Não, é vocês é que tem que buscar o seu caminho. Elas dão as ferramentas, que é o network. E aí, o uso apropriado dessas ferramentas depende de cada um de nós. É a gente que vai utilizar isso. Então, o grupo do WhatsApp está meio morto, não tem problema, vai lá e começa a movimentar esse grupo, começa a interagir, começa a questionar, começa a perguntar. Puxa, eu estou precisando de uma ajuda nisso. Eu acabei de falar, hoje nós empresários somos empresárias solitárias. Como dizia um amigo meu, nós somos anjos de uma asa só. Nós precisamos dos outros para poder voar. Então, use os grupos de network para poder alçar voos mais altos. Então, em todos os sentidos, um grupo de network não é só indicação, é relacionamento, é aprendizado, é ajuda, é parceria, é tudo isso. Então, não é só indicação. Que mais? E participe dos eventos, né? A gente tem vários eventos aqui no grupo de Alphaville, vou dar como exemplo, que eu acho que todas podem seguir se ainda não seguem. Nós chegamos um dia, a gente estava conversando, cara, a pessoa que está entrando hoje, eu já fiz café com a grande maioria. Então, eu vou fazendo café só com aquelas pessoas que estão chegando, que é mais fácil. Mas, cara, imagina uma pessoa que chegou agora, que eu já conversei com essas pessoas, chegou agora, cara, tem 50 cafés para fazer. Eu faço assim, eu marco 1, 2 ou no máximo 3 cafés por mês. E aí eu já coloco dentro da minha agenda esses 2 ou 3 cafés que eu faço por mês. Cara, se ela fizer 2 ou 3 cafés por mês para 50 empresárias, ela vai gastar quase 2 anos para fazer café com todo mundo. Aí a gente começou a ter a ideia, uma pessoa chegou e falou assim, a Van chegou, falou assim, puxa, a gente podia fazer um café comunitário, né? Pô, legal, vamos fazer um café comunitário. Deu super certo isso. A gente marcou aí 5 ou 6 empresárias, chegamos lá, e aí a gente toma um café e cada um fala os seus 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas cada uma tem a oportunidade de apresentar o seu negócio e você tem a oportunidade de conhecer o negócio de 6 empresários, numa tacada só, numa tarde só. O que economia, uma questão de planejamento e economia, e para as novas, a gente chamou muitas novas que estavam no grupo para ensinar para elas, inclusive, como fazer um café, né? Hoje tem vários materiais dentro do portal que são guias, né? Que eu acho que é importante vocês analisarem lá, para quem está chegando agora, não sabe fazer um café, então ele tem lá um guia para você te orientar a fazer café. Então, esses guias também são
ajudam bastante para quem não tem muita prática, né? Tem muita gente que fala, e eu sempre pergunto, né? Falou, apresentou seu negócio? Tá, mas quem é teu cliente? Qual que é o perfil do teu cliente? Aí a pessoa não sabe responder. Puxa, dá uma olhada naquele guia, que lá ele vai ter as orientações. Você precisa falar. Assim, tá, eu faço consultoria, mas quem que é teu foco de perfil de clientes? Até consultoria de investimento. Tá, quem que é que... Eu não conheço nada de investimento. Quem que faz investimento? São mulheres, homens. Às vezes você faz um atendimento ali de psicologia. Pô, adulto, velhos, crianças. Quem que é o teu foco? E às vezes a pessoa esquece de falar isso. Eu sempre pergunto, eu sempre tenho por exemplo, eu sempre pergunto qual que é o diferencial, porque quando eu vou fazer uma indicação, eu coloco esse diferencial, porque às vezes pode ser isso que a pessoa esteja buscando, né? Ou se ela não está buscando nada, pelo menos ela vai pensar, puxa, esse diferencial da Nutri, que usa o Mindfulness, nossa, nunca ouvi falar nisso. Gerou o interesse. Ela pode não fechar, mas ela vai ficar curiosa e vai querer saber um pouco mais sobre isso, com certeza. Mas não era isso que ela estava procurando, mas gerou a curiosidade. E é isso que a gente tem que fazer, entender o nosso diferencial e gerar esses interesses aí na pessoa. O que mais? De novo, né? Participe mesmo, né? Não esteja só lá com o seu nominho lá ou de corpo presente. Você tem que interagir. Meninas, é isso.